A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal para trazermos aos professores e alunos da EBD subsídios da Palavra de Deus. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo, ajude-nos em oração, compartilhando os nossos vídeos e inscreva-se neste canal para você receber em primeira mão aquilo que nós publicarmos. Nós temos aula também para jovens e juvenis e adolescentes com o professor Juninho. Eu deixo sempre o link na descrição do vídeo. Nós estamos neste primeiro trimestre de 2018 estudando a respeito da supremacia de Cristo. Fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Chegamos agora à lição de número 4, que traz o título Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Nosso textuário está em Hebreus 4, versículo 11, que diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A verdade prática, o descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. A nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Hebreus, no capítulo 4, os versículos 1 ao 13. Aqui na lição de número 4, o nosso autor vai fazer esta comparação do ministério de Jesus Cristo em relação a Josué, a superioridade de Jesus em relação a Josué, assim como foi feito na lição anterior com relação a Moisés, assim também como vai ser feito nas lições posteriores a respeito do sacerdócio de Arão, e por aí vai, porque o tema do nosso trimestre é a supremacia de Cristo. Cristo é superior a Moisés, a Josué, aos anjos, a todas as coisas. É interessante para nós iniciarmos você conhecer um pouquinho de Josué. Josué aparece ali no livro de Êxodo. Ele era filho de um homem chamado Num. O nome dele, na verdade, era Oséias. Ele era da tribo de Efraim e ele estava sempre próximo de Moisés. Por isso que foi o seu sucessor. Nós podemos olhar para Êxodo, capítulo 33, e você vai ver no versículo de número 11 o que a palavra de Deus diz: e falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, olha só ele aqui, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Então aqui nós vemos que Josué estava sempre seguindo os passos de Moisés, por isso que ele vai tornar-se o sucessor natural de Moisés. Quando nós olhamos para o livro de Números, no capítulo 14, quando são enviados os espias até a terra prometida, ali dos 12 espias, 10 voltam desanimando o povo, dizendo que lá existem gigantes, que é impossível entrar naquela terra, que eles serão derrotados, sucumbidos por aqueles homens. Mas existem ali 2 homens de Deus. Um era Caleb e o outro era este Josué. Então você pode ver que no capítulo 14 de Números, o versículo 6, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, quando eles ouviram o depoimento daqueles homens desanimando o povo. Eles rasgaram as suas vestes em sinal de repúdio. No mesmo capítulo 14 de Números, a palavra de Deus diz no versículo 30: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Assim diz a palavra do Senhor: dos que saíram do Egito, de 20 anos para cima de idade, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida.
O nome Josué, ele significa Jeová é a salvação. Então esta é a forma grega do nome Jesus. O que eu estou querendo dizer é que tanto Josué quanto Jesus é o mesmo nome. Josué no hebraico, Jesus no grego. Então Josué no hebraico significa Yeshua, que é a maneira que nós chamamos de Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então este nome é o mesmo nome dizendo Jeová é a salvação. Por isso que Josué torna-se um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento, aquele que introduziria o povo de Deus em Canaã, onde é o descanso temporário deles, mas Jesus Cristo vem para trazer um descanso eterno e definitivo. A palavra que aparece aqui no capítulo 4 de Hebreus é katapausis, a palavra grega para repouso. Então, numa versão é repouso, conforme a que temos aqui, a revista e corrigida. Já na versão Almeida, revista atualizada, aparece a palavra descanso. Então, em Hebreus capítulo 4, versículos 1 ao 13, aparece 10 vezes a palavra repouso ou repousou. 10 vezes aparece aqui nesses 13 versículos aqui, e na maioria das vezes a palavra é katapausis, que significa estar tranquilo, significa calmaria do vento, significa lugar de descanso. Somente uma vez, no versículo de número 9, que diz, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, ali a palavra não é katapausis, e sim sabatismos, que vem de sabat ou shabat, se referindo à observância do sábado. Então ele está aplicando a observância do sábado aqui nesse contexto onde ele está falando do repouso eterno. De maneira nenhuma se refere à guarda de um único dia, como dizem algumas seitas. Refere-se, ao contrário, ao eterno repouso que será desfrutado por todos os remidos pelo precioso sangue de Jesus, aqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo, que nasceram de novo, eles têm o direito, através do sangue de Jesus, de adentrar neste repouso eterno e definitivo. Quando nós olhamos para esse texto de Hebreus, nós vemos que ele está se referindo, falando, o autor dos Hebreus aqui, do Salmo 95. Eu quero até abrir a minha Bíblia aqui no Salmo 95, e você pode utilizar o Salmo 95 aí na sua aula, trabalhando aí a partir do versículo 7, que diz, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz. Aí ele vai falar que o povo tentou a Deus por 40 anos, e no versículo 11 do Salmo 95 diz, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então veja que nos dias de Davi, Deus estava ainda oferecendo o seu descanso. Então significa que este descanso ele é espiritual, não se refere à guarda de um dia de 24 horas, mas se refere sim a um descanso espiritual. Então nós precisamos entender o que a palavra quer dizer aqui em Hebreus 4, a palavra repouso ou descanso na Almeida atualizada. Nós vamos ver aí que a mensagem de Jesus Cristo ela é superior à mensagem de Josué. Isso que você vai ver no primeiro tópico da nossa revista, a mensagem de Jesus superior à mensagem de Josué. Por quê? É só você olhar para Mateus, capítulo de número 11, versículos 28 e 29, onde Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Em qual momento Josué poderia falar desta maneira? Vinde até mim, que eu vou dar descanso para vocês. Não, Josué não poderia falar isso, nem mesmo qualquer outro profeta, qualquer outro grande homem do Antigo Testamento, Moisés ou Elias, poderia dizer isso. Somente Jesus
tinha poder para dizer essas palavras. Por isso que a mensagem que emana de Jesus é uma mensagem superior à mensagem de Josué. Veja bem, os hebreus também receberam as boas novas, mas eles não creram na mensagem, nem agiram baseados nela. Nós não ouvimos a mensagem de Josué nem de Moisés, nós ouvimos a mensagem de Jesus e como nós agimos. Então é fato que a mensagem de Josué é inferior, é menor do que a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é superior. Mas qual é a resposta daqueles que a ouvem? Porque se nós ouvirmos a mensagem do Senhor e não a praticarmos, não a obedecermos, nós vamos cair no mesmo erro que os hebreus caíram e então perderam o direito de entrar no descanso que Deus havia prometido. O descanso é superior. O descanso que Jesus oferece, portanto, é superior ao que Josué oferecia. Mas não é apenas um lugar. O descanso de Jesus não é apenas um espaço geográfico. Não. O descanso é uma pessoa. Jesus não diz, vinde até o céu, vinde até Jerusalém, vinde até esse lugar, até esse espaço geográfico, vinde até o templo. Não, Jesus está dizendo, vinde até mim. Portanto, esse descanso que nós encontramos na pessoa de Jesus. Não é um espaço geográfico, e sim uma pessoa. Canaã era apenas um tipo do descanso que nós encontramos em Jesus. Nós costumamos dizer que o nosso descanso é no céu. Então, em determinado ponto, nós tomamos o céu e começamos a idolatrá-lo acima da pessoa de Jesus. Quando, na verdade, o céu e Cristo, eles são a mesma coisa. Estar com Cristo é estar no céu. Estar no céu é estar com Cristo, assim dizia Spurgeon num dos seus devocionais. O céu e Cristo são a mesma coisa. Estar com Cristo é estar no céu. Estar no céu é estar com Cristo, porque Cristo é maior do que os céus. Esse descanso que nós encontramos, não encontraremos apenas no céu, mas encontramos na pessoa de Jesus. Você, mesmo vivendo em meio às provações deste mundo, mesmo vivendo em meio às aflições deste mundo, você pode sim encontrar descanso, porque o descanso não é um espaço geográfico, mas o descanso é sim uma pessoa, a pessoa de Jesus. Nós podemos ver na parte final da nossa lição, ou seja, no terceiro tópico desta lição, a respeito da palavra de Jesus, porque o versículo 12 é um dos versículos mais conhecidos da carta aos Hebreus, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que a palavra quer dizer aqui por viva? A palavra de Deus é viva. Quer dizer que a palavra de Deus é constante, que a palavra de Deus é efetivamente viva, porque o nosso Deus é um Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo é um Deus vivo, é aquele que esteve morto, esteve na sepultura, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então ele tem a autoridade na sua palavra e a sua palavra é viva. Mas diz o texto também que a palavra é eficaz, ou seja, ela é cheia de poder, ela tem energia, ela pode fazer aquilo para o qual ela foi enviada. Ela não voltará vazia, conforme o texto que está citado, o texto de Isaías citado na nossa lição. A palavra também ela é penetrante, então os resultados de sua ação podem ser tanto internos quanto externos no homem. A palavra não traz apenas resultados externos, nem tão somente resultados internos, mas a palavra pode ter tanto resultados internos quanto externos, e ele vai explicar isto a seguir. Ele vai falar que a palavra vai até a divisão da alma
e o espírito. Então o ser humano, ele é tricótomo, ele é um ser formado de espírito, alma e corpo. O corpo é a parte exterior, é a parte que nós tocamos, é a parte que nós vemos. Mas o espírito e a alma é a parte imaterial do homem, ninguém pode ver. Mas mesmo assim, o autor está dizendo que a palavra de Deus, ela é penetrante, mais do que uma espada de dois gumes, e ela penetra até esta divisão da alma e do espírito. Veja o poder de penetração da palavra de Deus, veja a eficácia da palavra de Deus, aonde ela chega, ela faz a diferença. Ele diz mais, que ela penetra também até juntas e medulas, juntas que permitem os movimentos externos e medulas que estão escondidas, mas são vitais para os ossos. Você não pode ver a medula, você não pode ver, mas ela é vital para os ossos. Então a palavra de Deus ela age tanto na maneira externa quanto na maneira interna. O versículo 13 diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aqui, o autor aos Hebreus está falando da onisciência de Deus, porque ele conhece todas as coisas. Ninguém pode fugir do conhecimento de Deus. Mas mais do que isso, mais do que saber todas as coisas por sua onisciência, ele sabe onde há a verdadeira fé e onde há apenas concordância intelectual. Porque muitos são os que conhecem a letra da palavra de Deus, que sabem o que está escrito e onde está escrito. Muitos sabem. Mas o Senhor, Ele sabe aqueles que têm a verdadeira fé e não são apenas teóricos da sua palavra. Portanto, queridos, há um lugar de descanso para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que esperam em Cristo. Há um lugar de descanso. O Senhor preparou esse lugar. Ele é este lugar. O Senhor Jesus um dia voltará e nós estaremos face a face com Ele. Ele disse que iria preparar a morada, Ele iria preparar este lugar. Mas enquanto Ele não vem, você já pode encontrar e desfrutar desse descanso de Jesus Cristo. Talvez você esteja vendo este vídeo e você ainda não abriu a porta do seu coração para Jesus. Saiba que todo esse sofrimento que você está enfrentando, ele com certeza vai ser diminuído a partir do momento que você receber Jesus. Jesus vai estar ao seu lado. Você passará por aflições, mas passará com Jesus. E Ele será o teu descanso. Existe uma canção que eu gosto muito, da cantora Heloísa Rosa, que diz: há um lugar. E a letra desta canção diz assim: há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. E aí o refrão repete por várias vezes: esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Jesus, eu te preciso. Então esta canção, eu vou deixar até o link desta canção no YouTube para você ouvi-la. O lugar de descanso é a pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: vinde a mim e eu vos darei descanso para as vossas almas. Que possamos desfrutar desse descanso que Jesus preparou para nós. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.